Prontinho, pessoal, vamos iniciar aqui a aula de hoje. Eu costumo, antes da aula, a gente continuar com o assunto, fazer uma pequena revisãozinha assim para relembrar o que a gente viu na última aula, tá? Então a gente vai dar primeiro uma pincelada no que a gente viu na primeira aula de vocês e dar continuidade, tá? Na primeira aula, a gente veio falando aí, né, sobre o conceito de biossegurança, né, o que é a biossegurança, e a gente viu aí que são, né, algumas ações que a gente faz aí para prevenir, para minimizar, para tentar pelo menos eliminar os riscos, né, que a gente corre enquanto profissionais da saúde. Né? Então, são medidas que a gente pode estar tomando aí para prevenir a nossa saúde, para cuidar da nossa saúde, da saúde do nosso paciente, da saúde do meio ambiente, dos animais, né? De todos os seres vivos. Aí a gente viu também alguns princípios de biossegurança, né? Que além dos riscos ocupacionais, que são aqueles riscos, né, que a gente já corre no ambiente em que a gente trabalha, seja ele qual for, quando trabalhamos nessa área da saúde, a gente tem alguns riscos aí, né, a mais. Só que a gente tem uma classificação aí, né, alguns tipos de risco. A gente tem os riscos ergonômicos, a gente tem os riscos físicos, químicos e os biológicos, né, que a gente viu aí cada um deles. Os ergonômicos, que são aqueles postura, né, trabalho repetitivo, que eu falei bastante para vocês. Os riscos biológicos, que são aqueles quando a gente trabalha, né, com sangue, né, que eu falei para vocês terem cuidado aí quando forem fazer algum procedimento com o paciente de vocês, com feridas e tudo mais, para não estarem descontaminando, né. Os riscos físicos, né, que são aqueles de volume muito alto, né, podendo correr riscos aí de temperaturas muito altas. Isso a gente está falando de todos os trabalhos, né, independente aí se é da área da saúde ou não. E alguns riscos químicos também, né? A gente falou sobre isso, depois a gente foi falar aí sobre infecção hospitalar. A gente viu primeiro a teoria do que é a biossegurança e depois veio falar aí, né, do porquê que ela é importante, na verdade. E aí a gente viu que a infecção hospitalar é aquela, né, que o paciente, no caso a gente está falando, pode adquirir após a admissão, ou seja, depois que ele entra no hospital e é internado, né, e que ela pode se manifestar aí tanto enquanto ele está internado ou até mesmo depois da alta dele, quando ela for relacionada, né, com o período de internação dele ou com algum procedimento que ele tenha passado no âmbito hospitalar, né? E a gente viu também alguns tópicozinhos do que a gente pode fazer aí, né, para estar monitorando bem os nossos pacientes para evitar a infecção hospitalar. Então, valorizar essas informações aí que está no primeiro tópico, como as evidências clínicas, observar bem o paciente, analisar bem o prontuário, os resultados de exames laboratoriais, né? Tá sempre monitorando bem o nosso paciente e ver se tem alguma alteração no quadro dele, né? Quando se desconhecer o período de incubação do micro-organismos e não houver evidência clínica, nenhum dado laboratorial de infecção, quando ele está hospitalizado, ainda é considerada infecção hospitalar, né, quando o paciente apresenta alguma evidência, né, de infecção hospitalar a partir de 72 horas depois que ele é admitido, ou seja, depois que ele é internado, com 2 horas, se ele desenvolveu alguma coisa, já é considerada infecção hospitalar. Ou 2 horas antes, se ele estiver no ambiente hospitalar fazendo algum tipo de exame, né, que vem aí antes dessa internação, que seja associado a esses procedimentos aí para diagnosticar o que o paciente tem, também é considerado infecção hospitalar. Então, nós temos aí, no caso, 3 opções. 2 horas antes do paciente ser internado, enquanto ele está fazendo exames diagnósticos, se ele desenvolver, pode ser considerado uma infecção hospitalar.
Depois que ele foi internado com 2 horas, né? 72 horas, aliás, gente, perdão. 72 horas, quando ele foi internado, se ele desenvolveu alguma coisa, é considerado, né, infecção hospitalar, ou até mesmo depois que o paciente tem alta, após 72 horas, se o paciente desenvolveu alguma coisa, né, e for detectado que tem alguma coisa a ver com a internação ou com algum procedimento que ele fez durante a internação, também é considerado infecção hospitalar. Então, se cair alguma pergunta na prova de vocês, né, perguntando aí quais as opções, né, consideradas que são garantias de infecção hospitalar, as 3 opções, vocês podem estar colocando essas, né? As 72 horas que são associadas aí antes da admissão do paciente, quando ele estiver fazendo procedimentos diagnósticos, após a admissão dele e até 72 horas após a alta do paciente. Aí a gente viu sobre o modo de transmissão, né? Que pode ser de 2 jeitinhos aí, endógeno e exógeno. O endógeno, né, que é aquele aí que vem da flora do próprio paciente. Exemplo que eu dei foi infecção urinária, né? Bactérias que saem de uma região do corpo do paciente e vai para outra, ou que se multiplicam aí, né, desordenadamente. E no modo exógeno, né, que é a infecção que pode vir de outro paciente ou de algum dispositivo auxiliar, de algum material, até mesmo dos técnicos, de algum profissional, né? Tá todo mundo acompanhando e lembrando? Sim. Beleza. Aí a gente viu a cadeia de infecção, né? Quais são os agentes infecciosos, o que pode causar aí essa infecção hospitalar? Bactérias, vírus, fungos, parasitas. Qual é a fonte? Seres humanos, animais e até os objetos. Porta de saída, modo de transmissão, porta de entrada, hospedeiro susceptível, né, que são aqueles que têm o sistema imunológico mais frágil, né, como eu falei para vocês, são os bebezinhos recém-nascidos ou os idosos, que são quem tem aí, né, esse sistema imunológico um pouco mais fragilizado. Pacientes com doenças crônicas e, no caso aí extremo, né, pacientes que estão passando por cirurgias, porque é bem óbvio, né, tá sendo um procedimento bem invasivo, então o risco de infecção hospitalar é bem grande. Aí a gente viu também os fatores que contribuem para essa infecção hospitalar, né, que, primeiro, tempo de hospitalização. Quanto mais tempo o paciente permanecer aí, né, no âmbito hospitalar, mais fácil fica dele estar adquirindo aí uma infecção, né? A frequência de procedimentos invasivos, quanto mais você fura um paciente, mais você está deixando ele exposto, quanto mais cortes, né? Isso aí é só a gente pensar pelo lado racional mesmo da coisa, né? Utilização de antimicrobianos, que a gente conversou bastante sobre isso, né? Que utilizar muitos antimicrobianos sem fazer os exames, né, pode, ao invés de minimizar as bactérias presentes aí no paciente, a gente pode fortalecê-las, né, e aí podendo causar infecções. A falta de atenção ou a má qualificação dos profissionais que não seguem aí, né, aquelas normas da CIPA, da CCIH, profissionais que não tomam os devidos cuidados de biossegurança podem estar infectando aí os pacientes, ou profissionais que não prestam atenção, né, troca a medicação ou faz um procedimento errado, e a ausência de um programa de controle de infecção. Aí falamos sobre a profilaxia da infecção hospitalar, né, os cuidados, a prevenção da infecção hospitalar, como fazer, né, a gente viu aí que lavar as mãos com frequência vem no top 1, que é o que a gente mais deve fazer. Não só no ambiente hospitalar, mas agora, né, em casa, em todo lugar. Seguir as normas estabelecidas pela CCIH, né, e por todas as normas ligadas aí à biossegurança. A questão de não permitir funcionários e acompanhantes se sentarem no leito do paciente, do cliente, nem no leito vago ao lado, vizinho, tá? A gente conversou bastante também sobre isso. Né? Manter a higiene pessoal adequada. Também cuidar, né, dos pacientes aí, quando ele não tem a capacidade de fazer a própria higiene. Então, a gente deve fazer isso
pelo paciente. Observar sempre no paciente se está, né, tendo o aparecimento de algum sinal de infecção, tá? Materiais não descartáveis serem colocados aí em solução desinfetantes, ser lavado, esterilizado, manter sempre a limpeza do paciente e do ambiente em que o paciente está, no leito, né? E aí, no último tópico foi o que eu já falei, que é manter o paciente dependente em estado adequado de higiene. E por último, da nossa aula anterior, a gente falou sobre a segurança do paciente, né? Que a gente tem 6 atributos aí para cuidar da segurança do paciente, né? Que é aí de grande importância para que esse paciente não tenha aí nenhum tipo de problema durante a sua estadia no hospital. Então, identificar o paciente corretamente, ter uma boa comunicação entre os profissionais de saúde, tá trocando de plantão, vai trocar informações com o médico, né? Tá sempre em boa comunicação. Segurança na prescrição, no uso e na administração dos medicamentos. Então, ter aí noção do que você está administrando, se é para aquele paciente mesmo, se tá totalmente ligado com o tópico número 1 aí, né, de ser para aquele paciente mesmo, da identificação do paciente. Número 4 aí, procedimentos cirúrgicos seguros, então ter cuidado aí com os campos estéreis, né, não invadir aí para não contaminar e não acabar trazendo aí uma infecção para o seu paciente. Higienizar as mãos sempre para evitar as infecções. E a prevenção das úlceras por pressão, né? Que a gente falou, cuidar do paciente aí para estar virando o paciente a cada 2 horas, para que ele não desenvolva, né, essas feridas aí que facilitam o surgimento das infecções hospitalares, tá? E hoje a gente vai começar falando aí sobre os cuidados com a limpeza, tá? Todo mundo tá me ouvindo? Todo mundo vendo o slide pra gente dar continuidade? Eu tô. Beleza. Então, para que a gente tenha aí um controle, uma diminuição dessas infecções hospitalares, a questão de higiene é a primeira maneira para a gente, né, tratar aí esses micro-organismos, para a gente impedir a proliferação deles, né, para impedir a infecção hospitalar. E qual que é o objetivo da limpeza? Né? É promover a remoção da sujicidade, tirar mesmo a sujeira, reduzir a população microbiana e diminuir o risco de contaminação do ambiente hospitalar. E que a gente vai ver já já, né, a diferença aí de limpeza, esterilização, asepsia, né? Mas a limpeza aí, no caso, a gente está falando de algo mais superficial, tá? Onde a gente tem uma classificação. Nós temos a limpeza concorrente e a limpeza terminal. Onde a limpeza concorrente é aquela feita diariamente, todos os dias. Tá alguém falando que tá travando. Tá travando para todo mundo ou só para uns? Tá normal? Pra mim tá bom. Eu acho que a internet da aluna, mas tá gravando, gente. Tá gravando e depois eu mando para vocês. Então, vamos dar continuidade. A limpeza concorrente é aquela que a gente faz todos os dias com água e sabão para tirar a poeira, a sujeira acumulada ao longo do dia, né? Nas superfícies aí, né, dos materiais, dos móveis, tá? Isso a gente tá falando da galera da limpeza que faz isso todos os dias. Então, é a limpeza concorrente. A limpeza terminal é aquela feita com desinfetante quando o leito é desocupado, quando o paciente tem alta, né, ganha alta, ou quando o paciente vai a óbito, ou quando o paciente é transferido, né, ou no caso de internação prolongada. Então, a limpeza terminal, ela é feita em uma dessas ocasiões aí, tá? A concorrente é todos os dias e a terminal, o nome já tá dando uma dica de como vocês podem diferenciar.
né? É aquela que é feita quando o paciente ou vai embora, ou é transferido, ou veio a óbito, ou quando o paciente está há muito tempo, né, internado, e aí é feita uma limpeza, né, mais severa, vamos dizer assim, e aí o paciente volta, tá? Desinfecção, né? É o processo aí de destruir os agentes infecciosos, né? Que pode ser tanto pelo meio físico ou por meios químicos, tá? Então, a gente pode ver aí que por meios físicos é quando vai ser utilizado aí o calor, né? Sendo ele seco ou úmido, no caso o vapor, ou os meios químicos, que é quando a gente usa aí os germicidas, tá? Aí nós temos alguns tipos de desinfecção. Eu tenho 3: desinfecção de alto nível, de nível intermediário e de baixo nível. O de alto nível é onde tem aí a destruição dos micro-organismos que são mais resistentes. Então, é para aqueles micro-organismos mais fortes. Tem que ter uma limpeza considerada de alto nível, né? Que é utilizado aí o glutaraldeído, né? Que são aí substâncias mais potentes, vamos dizer assim. Na de nível intermediário, é como se a gente fosse baixando a potência aí, porque os micro-organismos não são tão fortes, né? A gente está dizendo assim de forma mais clara para a gente poder entender. Então, no nível intermediário, ocorre a inativação das bactérias, né, vegetativas, e a maioria são os vírus, fungos, microbactérias, né? E aí vai baixando a potência aí das substâncias utilizadas. E o de baixo nível é onde ocorre a destruição de bactérias e vírus menos resistentes, tá? Então, desinfecção de 3 níveis, 3 tipos: alto nível, nível intermediário e baixo nível. Conforme for a resistência dos micro-organismos, mais alto é o nível que tem que ser a desinfecção. Mais forte tem que ser as substâncias utilizadas, tá? Entenderam essa parte? Beleza. Aí nós temos a classificação dos artigos, né, dos materiais que a gente utiliza. Primeiro, a gente tem os materiais críticos, né, que são aqueles que entram em contato direto com os tecidos, onde a gente pode cortar ou perfurar, que podem entrar em contato com secreção, né, com sangue, né? E aí eles são considerados aí de riscos potenciais, né? Então eles têm que ser esterilizados, esses materiais, de acordo com o risco que ele tem de infecção. Os de materiais críticos, a gente tem como exemplo aí, que está na imagem, uma lâmina de bisturi, instrumentos cirúrgicos, catéteres, agulhas, são materiais que eles entram em contato aí, né, com o sangue do paciente, com secreções. Então o risco aí é grande de contaminação. Alguém está falando sobre autoclave. Autoclave é um equipamento para poder fazer a esterilização, né? E aí esses artigos aí sim precisam ser bem esterilizados, né, para poder ser reutilizados. Os materiais semicríticos são aqueles, né, que entram em contato direto com os tecidos, com as mucosas da pele, né, só que não vai cortar nem perfurar. E como exemplo, a gente tem aí os equipamentos respiratórios, os endoscópicos, né, que são esses daí que tá na imagem aí para vocês, os termômetros, né, eles recebem uma desinfecção de alto nível, tá? São materiais aí que entram em contato com o tecido, por exemplo, o endoscópio, né, mas que ele não vai cortar, não vai perfurar nada, mas mesmo assim entra em contato, né, com os nossos tecidos. E os materiais não críticos, né? São aqueles que não entram em contato direto com os nossos tecidos, tá? Eles vão entrar em contato com a pele normal, tá? E não com mucosas. Como exemplo, a gente tem aí esses aparelhos de pressão, né? Muleta,
papagaios, comadres, talas para fraturas, as grades dos leitos, né, os móveis dos quartos dos pacientes, até mesmo os interruptores de luz. Esses materiais aí, eles são limpos apenas com água e sabão, ou dependendo, né, do tipo de material, com álcool mesmo, né, porque ele só vai entrar em contato com a pele. Os outros tem que ter uma limpeza aí um pouquinho mais detalhada, pra gente não tá levando nada de um paciente para o outro. Aí a gente tem um quadro da classificação das áreas hospitalares, assim como os materiais, né, eles são classificados aí em críticos, semicríticos e não críticos. As áreas hospitalares também têm as suas classificações. Então, as áreas críticas são aquelas que o risco da gente adquirir uma infecção hospitalar é maior, por conta da presença de pacientes, né, que são mais fáceis de ter, né, que tenham a imunidade mais baixa aí, ou pelo número de procedimentos que é realizado naquele local. Como exemplo, a gente tem aí as UTIs, né, os bancos de sangue, os laboratórios de análise, né, o local aí, os locais de isolamento, os setores de hemodiálise são considerados áreas críticas por conta dos procedimentos que são realizados nessas áreas. A área semicrítica são as áreas aí que são ocupadas por pacientes que não necessitam de cuidados intensivos ou de isolamento, né? As enfermarias, os ambulatórios, por mais que não sejam áreas que não passem por procedimentos tão invasivos, a gente tem aí pacientes, né, nesses ambientes que podem ter a imunidade baixa, né, serem mais fracos aí e podem estar adquirindo uma infecção hospitalar. E a área não crítica são as áreas que não são ocupadas por pacientes, como as áreas administrativas, o repouso, onde os pacientes não entram, são áreas não críticas, tá? Então, lembrem-se sempre que a classificação, a gente tem elas tanto para os materiais, essa questão de crítica, semicrítica e não crítica, e para as áreas também hospitalares, tá? Eu deixei para você, não coloquei no slide, um outro quadro que tem na apostila para vocês, não está no slide, mas está na apostila, que é falando sobre as principais soluções que a gente utiliza no hospital, né? Que no top 1 tá o álcool, né? O álcool 70 a 92%. Geralmente a gente faz a antisepsia da pele para aplicar a injeção, fazer desinfecção, né, de ampolas, de termômetro, de estetoscópio, né, que são aí dos materiais não críticos. A solução de álcool 70% glicerinado, famoso álcool em gel, para estar fazendo a antisepsia das mãos aí quando não dá para fazer a lavagem convencional. A gente tem aí os degermantes, que é para fazer a antisepsia da pele, das mãos, dos antebraços, da equipe cirúrgica, para fazer a descontaminação do campo operatório. Vocês já viram aquele líquidozinho vermelho? Vocês sabem qual é? Que a gente passa lá quando vocês veem. Com certeza vocês já assistiram Grey's Anatomy, esses seriados médicos aí. Que vocês estão no início do curso, mas mais para frente vocês vão ter contato direto com esses degermantes, né? Que é para fazer a antisepsia da pele, para entrar no centro cirúrgico, né? Ou até mesmo para fazer algum corte no paciente, tá? O cloro também é muito utilizado. Glutaraldeído, que é um desinfetante de alto nível. Sabão líquido também é muito utilizado no âmbito hospitalar. Todos esses materiais estão na apostila de vocês, tá? Se quiserem ler, tá tudo lá. E aí a gente vem falando sobre os resíduos dos serviços de saúde. Alguém sabe o que é resíduos? É o lixo? Exatamente. Toda vez que a gente falar de resíduo ou rejeito, a gente está falando nada mais nada menos do que o lixo, tá? Então, os resíduos dos serviços de saúde são todos, né,
que estão em estado sólido ou semissólido, né? E sempre vão ter aí um nívelzinho, assim, na grande maioria das vezes vão ter um nívelzinho aí de contaminação, né? Então, eles são divididos em categorias, de acordo com o CONAMA, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E aí a gente divide em categorias que, na verdade, a gente chama de grupos. Grupo do A ao E. O grupo A são os resíduos que são considerados infectantes. Grupo B, os resíduos químicos. O grupo C são os resíduos radioativos. O grupo D são os resíduos comuns e recicláveis, né? Papel, aquele lixo que fica lá na recepção, na administração. E o grupo E, que são os perfuro-cortantes. Aí eu coloquei um esqueminha para vocês de que tipo de resíduo e como que ele deve ser segregado, como que ele deve ser separado, tá? Então, a segregação dos resíduos em todas as unidades de saúde, né, em todas as unidades que eles são gerados, eles têm que ser separados aí ou em saco branco ou em saco preto, de acordo com o grupo dele, de acordo com a espécie dele, tá? E todos eles devem ser identificados. Então, todo funcionário do serviço de saúde, ele tem que entender, tem que ser capacitado para poder separar esse lixo, esses resíduos adequadamente, né? E entender esse sistema de classificação, de identificação, né? Para tomar todo o cuidado devido. Todos esses sacos que foram utilizados, todos esses recipientes, a gente não pode encher ele até a tampa, não pode abarrotar eles, né? A gente vai fechar ele quando tiver 2/3 dele cheios, ou seja, antes dele encher pela metade, faltando uma parte ainda, a gente para de utilizar, de guardar, né? Segregar o lixo, né? Para que a gente não ocorra o vazamento desses resíduos. Tem alguém com um áudio aberto, gente? Olha aí se o seu áudio está aberto. Ou se é para fazer uma pergunta, faça. Se não for, fecha o áudio. Para não ficar na gravação para a galera que for assistir depois. Show! Então, quando a gente vai fechar o saco, quando a gente está em casa, geralmente a gente vai fechar o saco de lixo, aí fica um ar dentro e a gente mete a mão e sai aquele ar, né? Quando a gente está fazendo isso no ambiente hospitalar, né, a gente não vai fazer desse jeito. O excesso de ar, ele tem que ser tirado sim, sempre, né? Só que a gente não vai fazer isso com cuidado para não respirar esse ar que é produzido, que vai sair. E a gente faz isso virando a boca do saco para baixo, né? Em casa a gente faz de qualquer jeito, vira o rosto pro lado e pronto. Mas lá não, tá? Depois que a gente fecha o saco, ele tem que ser tirado da unidade, não deixa lá esperando, né? E aí a coleta interna da unidade vai levar até a sala de resíduos e de lá ele vai pegar o caminho devido dele, tá? Quando os resíduos são de alta densidade, ou seja, são resíduos pesados, bem sólidos, né? É preciso ter aí um cuidado especial para que o saco não rasgue, né, e não contamine tudo. Então, dá para ser utilizado até 2 sacos para poder estar transportando aí esses resíduos, tá? É considerado aí, tem lixo infectante, todos aqueles materiais aí que a gente vai estar manipulando o paciente, pode estar contendo sangue, urina, fezes, né? Então, são lixos aí perigosos, vamos dizer assim, né? Então tem que tomar bastante cuidado, lacrar bem e quando for carregar ele de um lado para o outro, não encostar, né, no corpo, na perna, né, no tronco, segurar sempre acima do lacre, né, e levar até o local adequado, sempre com o saco reforçado, antes de encher completamente bem amarrado, identificado, né, sempre tomando cuidado. Tá? O lixo comum, né, ele vai ser colocado no saco preto, normal. É essa a identificação do lixo comum, que tem papel toalha, as embalagens de
das seringas, somente aquela embalagem de plástico, tá? A seringa mesmo já não é considerado lixo comum. Papel de escritório, tudo isso é lixo comum que vai no saco preto. Os materiais perfuro-cortantes, que são as agulhas, as seringas, as ampolas, os frascos das ampolas, que é de vidro, se cair, quebra e pode, né, tá machucando aí, contaminando. Pipetas, tá? Alguém sabe o que é pipeta? Eu posso até saber, mas não pelo nome, não sei. Sabe aqueles, quando a gente vai, tem aqueles conta-gotas, vamos dizer assim, que é um tubinho de vidro que a gente suga o medicamento e pinga? A pipeta é como se fosse aquilo pra gente, só que ela tem a medição lá pra gente tirar a quantidade certa que a gente quer e manipular, tá? Então aquilo ali pode quebrar também, é a pipeta, tá? Lâminas de bisturi, lâmina de barbear, tudo que corta, que pode estar contaminado, né? Deve ser descartado aí, né? Seguindo as orientações do fabricante e também essas orientações que tá aí no quadro para vocês, tá? Sobre os resíduos perfuro cortantes, geralmente nessas caixinhas aí amarelas, né? Que são os coletores específicos, tá? Nunca carregar, gente, seringa, agulha na mão, tá? Sempre que a gente for carregar esse tipo de material, a gente carrega nas bandejas, tá? Nunca levar de um lado pro outro na mão, porque a gente, né, pode estar se contaminando aí. Vai que você escorrega, cai e quebra e não. Então, vocês vão estar trabalhando muito aí com agulhas, né, com as seringas, tenham muito cuidado. O ditado é: não se furem, pelo amor de Deus. Se cuidem, furem só o paciente, mas não se furem, tá? Nem deixem que nada espirre em vocês. Então é por isso que é importante o uso de óculos protetor, de luva, né? Porque a gente nunca sabe, tá com a cutículazinha levantada, pega no material aí, a gente nem percebe e acaba se contaminando, né? E o ambiente hospitalar é um lugar muito perigoso, tá? E até mesmo as roupas que a gente utiliza aí, né, que são infectadas, são aquelas que tem sangue, que espirrou fezes, urina, secreção de qualquer setor do hospital, né? Elas têm que ficar em isolamento. A gente tem que manipular elas o mínimo possível, evitar agitar as peças de roupa, tá? Não arrastar pelo chão, por mais que elas estejam dentro dos sacos, né? Não arrastar, tem que transportar elas sempre de maneira segura, tá? Pra gente não estar contaminando o ambiente, tá? Todo mundo tá por aí, tá entendendo? Eu tô aqui. Certinho. Nesse quadrinho aí fica mais fácil de vocês entenderem como que é feita a segregação, né, desses materiais. Então, o grupo A, todos os resíduos infectantes, né, são as sondas, os curativos, luvas, que são descartados nas lixeiras com saco branco. Grupo B são os resíduos químicos, né? Geralmente a galera da radiologia aí lida muito. Os reveladores, os fixadores, que são segregados aí em recipientes específicos, tá? E os radioativos em caixas blindadas, tá? Resíduos comuns, lembra? Saquinho preto é lixo comum. E os resíduos perfuro cortantes, né? É sempre nessas caixinhas aí. Tanto a galera da enfermagem quanto a galera da radiologia vai lidar aí com esses resíduos perfuro cortantes, tá? Hein, professora? Oi. A coloração dessa caixinha do pérfuro, ela não muda não, né? Ou muda? Essa caixinha dos perfuro cortantes? Sim. Sempre amarelinha. Ah, tá. De risco biológico. Obrigada. Aí a gente vai com os conceitos, né? De limpeza, desinfecção, para a gente saber diferenciar um do outro. Então, limpeza é o processo aí para a gente manter, né, o asseio,
né? Ou tirar a sujeira de uma superfície. Então a gente não tá tirando micróbio, bactéria, vírus, a gente não tá tirando nada. A gente tá tirando a poeira por cima, tá? A desinfecção, né, é aquele processo que pode ser tanto físico quanto químico, que eu falei para vocês, que pode ser com vapor, lembra? Com vapor ou com alguma substância que vai destruir ou deixar inativa a grande maioria dos micro-organismos, tá? E antes de fazer a desinfecção, a gente lava primeiro o material com água e sabão e depois desinfeta, sendo aí com um processo físico ou processo químico. A asepsia, eu vou ler para vocês o conceito e depois eu vou explicar melhor para vocês entenderem. A asepsia é o conjunto de medidas que a gente utiliza aí para impedir a penetração dos micro-organismos no ambiente que logicamente não os tem. Então, um ambiente asséptico é aquele que está livre de infecção. Calma aí que já vai ser explicado. A antisepsia é o conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de micro-organismo ou removê-lo de um determinado ambiente, podendo ou não os destruir, e para tal fim utilizarmos antissépticos ou desinfetantes. Não entendi nada. Beleza. Vou dar 2 exemplos que vocês vão pegar direitinho o que é asepsia e antisepsia. Antes do cirurgião entrar na sala de cirurgia, ele vai fazer a asepsia das mãos. Então, a asepsia é aquilo que a gente vai fazer antes do procedimento, né? Pra gente evitar de se contaminar. E a antisepsia, depois que o cirurgião sai da sala lá de cirurgia, a sala vai passar por uma antisepsia criteriosa, ou seja, ela vai retirar tudo aquilo que pode trazer, né, uma infecção, que possa conter aí micro-organismos, vai tentar matar todos os micro-organismos. Então, a asepsia é feita antes, para evitar. A antisepsia é feita depois, para retirar. Entenderam? Ficou mais fácil de entender? É, um pouco, porque a antisepsia era para ser antes, né? É, pelo nome, né? Aí ficou meio complicado. Pelo nome é. Mas eu entendi. Uhum. E aí a gente vem para degermação. O nome já tá dando uma dicasinha pra gente, né? Consiste aí na aplicação do antisséptico na pele, com o objetivo aí de reduzir o risco de infecção das feridas. Então é a utilização dos degermantes. A esterilização é aí que vai tentar tirar todas as formas de vida microbiana. Então vai tentar tirar todas as bactérias, todos os fungos, todos os vírus, né? Tentar tirar tudo. É a única que vai tentar tirar aí por completo, tá? Esterilização. Então, o campo estéril é aquele que não tem nadinha, nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum fungo, tá? Então, quando a gente tem um campo estéril, né, aquelas luvas estéreis, a gente não tem nada. Então, o cuidado que a gente tem que ter para calçar as luvas é enorme, né? Aquelas... eu esqueci o nome da roupa, mas que a gente coloca, parece um pijaminha na hora da cirurgia, é tudo esterilizado. É o capote. Isso, o capote. É o capote. Isso, arrasou. O capote. Quando eu fui fazer o meu estágio de arco cirúrgico, o médico pedia para amarrar o capote. Meu Deus, me tremia todinha, que era para não avançar no campo estéril e não contaminar nada. Então tem que ter todo um cuidado, né, pra gente não tá tocando em nada que seja esterilizado, porque a gente acaba contaminando, aí tira tudo e começa tudo de novo. Então tem que ter muito cuidado. O acondicionamento de materiais, a gente tá vendo aí questão de conceitos, né? Então o acondicionamento de materiais é o ato aí de embalar os resíduos segregados, né? É o fato aí da gente separar. Então, quando a gente está falando de segregação, de acondicionamento, a gente está falando aí de separação, tá? Higiene, a gente está falando aí, né, desses conhecimentos, dessas técnicas que a gente faz aí para evitar doenças, utilizando aí esses tópicos que eu citei para vocês: desinfecção, esterilização,
todos esses métodos de limpeza, né, que tenham o objetivo de conservar ou de fortalecer a nossa saúde. E a segurança, o conceito de segurança, é a forma aí de utilizar as normas de conduta para assegurar, né, a integridade das pessoas, os equipamentos, a integridade da saúde, tanto dos profissionais quanto dos pacientes, tá? Então, esses são alguns conceitos que vocês precisam saber. E por último, por hoje, os processos de esterilização, né, que é o mais forte entre as formas de limpeza aí. Normalmente, a escolha do processo de esterilização vai depender aí do material que vai ser esterilizado, né? Se esse material vai suportar ou não vai suportar o calor, né? Então, a gente tem alguns métodos de esterilização, né? Que podem ser aí por vapor, né? Que são os materiais, que são os métodos mais seguros, mais eficazes aí de esterilização, né? E entre os agentes químicos, a gente tem algumas substâncias aí, como os aldeídos, né? As substâncias físico-químicas, o óxido de etileno, algumas substâncias aí químicas que são utilizadas em materiais que não resistem ao calor, né? Ao vapor. Então, a gente tem uma classificação, em alguns métodos, na verdade. Então, a gente tem o método físico, que pode ser por calor seco, estufa, a flambagem, a fulguração, no calor úmido a fervura ou a autoclave. Alguém falou em autoclave ainda agorinha aqui para mim. Radiação, que pode utilizar raio alfa, gama ou raio-x, e os químicos, que é onde a gente vai usar os desinfetantes. Então, se o material for de aço, inox, alguma coisa assim que vá suportar o calor, é feito aí a fervura ou utilizado a autoclave, né? E se não suportar, é utilizado aí os químicos, né? Que vai depender aí do material, é escolhido o químico adequado para estar utilizando e esterilizando esse material. E por hoje é só. Amanhã eu vou estar enviando para vocês de manhã, alguém me perguntou qual era o horário de manhã, um estudo dirigido que é relacionado à primeira aula e essa aula, tá? São somente 7 questões. Vou estar enviando para vocês de manhã cedo. E aí vocês podem estar resolvendo. Não precisa me enviar logo amanhã, se não quiser, não tem problema. Vocês têm até o dia da prova para estar enviando. E a gente vai corrigir essa atividade na quarta-feira, antes da gente começar a aula, tá? E aí vocês têm aí a atividade corrigida para vocês estudarem para a prova, tá bom? Okay. Professora, a senhora pode repetir, por favor? Sobre a atividade? Sim. Ó, amanhã a gente não entra na plataforma. Amanhã eu vou estar enviando de manhã um estudo dirigido, uma atividadezinha, 7 questões, que contém aí perguntas da primeira aula e da aula de hoje. Daí, as atividades, vocês precisam me enviar, né, para ter os pontinhos, tá? Só que eu vou corrigir essas atividades e o prazo eu dou para vocês estarem me enviando até o dia da prova, tá? Então, amanhã a gente não entra na plataforma, vocês fazem a atividade, e no período da noite, que era pra gente estar na plataforma, eu vou estar disponível para estar auxiliando vocês caso tenham alguma dúvida. E aí, na quarta-feira, antes da aula iniciar, a gente corrige essas atividades, né, essas 7 questões, e aí continua o conteúdo. Na sexta-feira é a segunda atividade de vocês. Se eu não me engano, né, mas eu acredito que seja, na segunda-feira é a prova. Aí, o que vai acontecer? A gente não vai poder corrigir, né, porque não vai ter mais aula na plataforma. Aí eu vou mandar o gabarito, tá? Então, eu mando o gabarito da atividade de sexta-feira e mando a prova. Porque na prova vai conter aí questões dessas atividades que eu mandar para vocês. Então, até segunda-feira é o prazo para vocês estarem me enviando as atividades para eu guardar lá bonitinho e dar o ponto das atividades para vocês, tá bom?